final desse estudo de Juízes, tem qual será que é o próximo, hein? Qual será que é o próximo que nós vamos estudar? Romano. Esses irmãos vêm pedindo Romano já faz uns 3 anos já. Amém. Juízes capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Você que está acompanhando aí pela internet, você que está acompanhando aqui, gostaria que nós vamos ler na NVI e vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, na época da colheita de trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo de que você odiava, disse ele, que dei a seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão lhe disse: dessa vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou em dupla, pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada a seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhe disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade, e fez uma matança, uma carnificina. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado, para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã, e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu: fiz a ele apenas o que me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jura-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam, somente viemos amarrar e entregá-los nas mãos deles, não mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando iam chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se deles. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram de suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada com ela, matou 1.000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento, fiz deles montões. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado Ramate-Leí, ou Monte da Queixada. Sansão estava com muita sede, e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo essa grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair na mão dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada de En-Acoré, e ainda está lá em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Vamos orar? Pai, nós oramos pela Tua palavra. Nós pedimos que Teu Espírito venha falar claramente ao nosso coração. Eu peço que o Senhor use a minha vida nessa noite, ó Pai. Que a palavra seja revelada em nós, que nós possamos ser transformados por Ti, Jesus. Que nós venhamos sair daqui diferente de como entramos. Queima essa palavra em nosso coração e nos revela Cristo por meio do Evangelho, em nome de Jesus. Diga amém. Irmão, nós temos nos debruçado na história de Sansão. Talvez esse seja o juiz mais conhecido da Bíblia. Sansão era tido por muitos como herói. A época de Sansão foi uma época que Israel já estava 40 anos sob a opressão dos filisteus. O povo que Deus chamou para expulsar os inimigos da terra estava debaixo da opressão. Diferente de outras épocas, eles estavam acomodados com a opressão filisteia.
A cultura já tinha entrado no seu coração de tal forma que eles não mais clamavam a Deus por libertação. Deus, porém, tem uma promessa, Deus, porém, tem um chamado, Deus, porém, separou um povo, pelo qual Ele prometeu que viria o Messias, que viria Jesus. E Deus não falha em seus planos, ainda que o homem falhe, Deus continua agindo, apesar de nós. Deus é soberano. Então Deus escolhe uma mulher estéril que não podia ter filhos, a mulher de Manoá. Essa mulher estéril tem um filho de forma milagrosa. Esse menino deveria ser nazireu. O nazireu era alguém que fazia um voto com Deus por um período. Não podia cortar o cabelo, não podia comer uvas ou beber vinho, não podia tocar em cadáver. Sansão era um nazireu desde o ventre até sua morte. Nazireu, ele deveria ter uma vida do nazireado durante toda a sua vida. O seu milagre milagroso, seu nascimento milagroso nos cria uma expectativa. Qual a expectativa? Vai vir um grande juiz. O nascimento desse cara apontou para Cristo. Mas o que nós vemos é uma grande decepção. Sansão se tornou um adulto impulsivo, mulherengo, mimado, que não era ensinável. Sansão resolve casar com a mulher de um dos seus inimigos. Ele resolve casar com uma filisteia. Ele resolve casar com a mulher daquele povo no qual ele deveria libertar Israel. Sansão, ele andava por lugares perigosos. Ele não podia comer uva, mas estava na plantação de uva. Sansão não podia tocar em cadáver, mas ele pegava mel do leão que ele matou. Sansão não podia beber vinho, mas ele deu um festival regado à bebida. Sansão foi alguém que era impossível. Sansão era alguém que não ouvia a voz de Deus. Sansão brincou com o pecado. Sansão resolveu fazer uma bete. Sansão resolveu apostar com o próprio pecado cometido. Sabe, irmãos, Sansão, quando foi contrariado, Sansão ficou enfurecido, pegou sua mala, voltou para a casa do papai e da mamãe e abandonou a sua esposa. Sansão era alguém que foi uma grande decepção, mas Deus não decepciona. Mesmo em tudo isso, o Senhor é soberano e o Senhor continua agindo, preservando, salvando o seu povo e transformando para a sua glória. Porque ainda que nós viemos falhar, Ele não falha. Deus continua agindo por meio de Sansão, pois seus planos não podem ser frustrados. O tema da minha mensagem hoje é: Deus age, apesar de nós. Repita comigo assim, fala: Deus age, apesar de nós. Primeira coisa que nós vimos, é que Sansão, ele resolve se vingar dos filisteus. E nós vimos do verso 1 ao verso 7, por que ele resolve se vingar dos filisteus? Sansão saiu da sua casa, não consumou o casamento, não teve lua de mel, abandonou sua esposa, voltou para a casa do papai e da mamãe. Então passou um tempo, Sansão esfria a cabeça. Sansão fala: poxa, pisei na bola com minha mulher, vacilei, fui impulsivo. Por que eu deixei a minha mulher? Então chegou a época da colheita de trigo. Era como se fosse o dia dos namorados. Era a época que as coisas estavam afloradas. Era a época que, digamos assim, as pessoas estavam mais românticas. E Sansão fala: poxa vida, eu abandonei minha mulher, eu vou voltar. Eu vou ter relação com ela, eu vou entrar no quarto dela. E como eu pisei na bola, eu vou levar um presente. Eu vou levar um cabrito. Alguma irmã aqui já ganhou um cabrito do marido? Vocês nunca ganharam um cabrito? Hoje a gente dá flores. Então eu pisei na bola. Poxa vida, o que eu fiz com a minha esposa, né? Deixa eu voltar lá. Deixa eu entregar para ela, então, um cabritinho. Deixa eu fazer as pazes. Quando Sansão chega na porta, eu imagino que o pai da mulher estremece. Porque Sansão foi o cara que matou 30. E esse mesmo cara chega na porta e fala assim: eu vim para deitar com a minha esposa. Aí o pai fala: não. Como assim? Eu achei que você tinha divorciado. E como eu achei que você tinha divorciado, eu dei ela para o seu padrinho de casamento.
Aí ele tenta negociar, o cara é forte, o cara é brabo, o cara matou 30. Ele fala assim: você não acha que a irmã mais nova é mais bonita? Casa com ela. Mas quem diz para Sansão o que ele tem que fazer? Sansão é aquele cara, é aquela pessoa que tem que ser do jeito dele, da forma dele, senão nada dá certo. Sansão então, ele vai até o campo e ele pega, a Bíblia diz 300 raposas, mas a melhor tradução aqui seria 300 chacais. A melhor tradução do hebraico seria 300 chacais. Ele pega então 300 chacais, ele reúne eles, não sei como que ele faz isso. Ele amarra os chacais pela cauda de dupla. Pega um chacal aqui, dá um nó, pega outro chacal ali, dá um nó. Ele coloca fogo no rabo dos chacais, ou da raposa segunda. E ele faz o seguinte: é época de colheita. Os filisteus estão com a plantação de trigo pronta para ser colhido. Eles estão com as olivais, estão com a videira pronta. O que ele faz? Pega os 300, taca fogo no rabo e solta no meio da colheita dos filisteus. Eu ia dar o tema dessa mensagem: fogo no parquinho. Colocando fogo no parquinho. Sansão então, ele queima toda a plantação dos filisteus. E por quê? Porque a mulher que ele abandonou foi dada para outro homem. Porque ele é alguém mimado que não pode ser contrariado. Você já viu gente que coloca fogo no parquinho em casa porque foi contrariado? Não fazem parte dessa igreja. Não vieram aqui hoje. Mas entenda uma coisa: Sansão agora coloca fogo na plantação. Mas veja bem, não é apenas queimar o trigo. Existia um deus falso chamado Dagon. Quem era Dagon? Dagon era o deus da colheita. Dagon era o deus da fertilidade. Então os filisteus acreditavam que Dagon era quem protegia a sua colheita. Então quando Sansão queima tudo, o trigo que está nascendo, o trigo que está pronto, é como se Sansão estivesse dizendo: o Deus de vocês não podem proteger vocês. O que Sansão está fazendo aqui é uma ofensa econômica. Era alguém que dependia da agricultura, era um povo que dependia da agricultura, mas agora Sansão acabou com a economia. Mas Sansão também mexeu com a religião dos filisteus. E filisteus não deixam barato. Filisteus não deixam as coisas passarem tranquilas. Filisteus não deixam por isso mesmo. Filisteu vai lá e vinga. Sabe o que o filisteu faz? O filisteu vai lá, pega a mulher de Sansão, pega seu pai e taca fogo. Você queimou nossas colheitas, eu estou queimando sua família. Tem um filme, uma série de filmes, uma trilogia, chama John Wick. Alguém já assistiu John Wick? Se você não assistiu, não estou te recomendando assistir não. John Wick é um ex-bandido. E John Wick tem um cachorro e largou a bandidagem. John Wick casa e John Wick tem um cachorrinho. Alguém vai lá e mata o cachorrinho de John Wick. O cara mata centenas de pessoas. É 3 filmes ele matando gente. Sabe por quê? Porque mataram o bendito do cachorrinho de John Wick. Irmãos, o que nós estamos vendo agora? O que nós estamos vendo é Sansão agindo, mas Deus está agindo por trás. Pastor, como que Deus age por meio de John Wick? Como que Deus age por meio de Sansão? Lembra, projeta para mim Juízes 14, versículo 4. Juízes 14, 4, diz a palavra do Senhor. Diz assim: seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, porque buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Interessante que Deus levanta no capítulo 13 Sansão para libertar Israel dos filisteus. Ainda que seja por meio de alguém que não enxerga um palmo na frente do nariz. Ainda que seja por meio de alguém impulsivo, mimado. Ainda que nós não enxergamos o plano de Deus. Ainda que andamos como cegos, focados em nós mesmos. Deus continua agindo para libertar o seu povo. Entenda uma coisa. Deus tem um compromisso com o seu povo. Deus tem um compromisso com a igreja. E ainda se Deus tiver que usar um Sansão, Deus usará.
Mas entenda uma coisa: a pior coisa que pode acontecer na tua vida é você ser usado por Deus, mas você não entender o propósito para qual Deus te chamou. Você ser usado por Deus, você está no reino de Deus, mas está pelo propósito errado, agindo pelo motivo errado. Quando você faz isso, quando você não tem clareza que Deus te chamou, que Deus te elegeu, que Deus te separou, você vai acabar com você e com sua família. Quantos pastores, grandes pregadores, grandes cantores, foram usados por Deus, mas destruíram a sua casa, a sua família, porque não enxergavam um palmo à frente do propósito de Deus na sua vida. Quantas pessoas acabaram com sua família, porque eles estavam sendo usados por Deus, mas não entendiam que foram chamados e que foram eleitos e qual era o seu propósito. Por isso, tenha clareza porque Deus te chamou, filho. Não coloque fogo no rabo da raposa, porque você está bravinho. Se for ter que colocar fogo no rabo da raposa, não coloque, é porque Deus te chamou para libertar o seu povo. Você entendeu o que eu estou falando? Por que você está no reino de Deus? Por que você lidera? Por que você faz as coisas para o Senhor? Por que você está nessa igreja? Ah, não sei, eu estou aqui, estou olhando para mim mesmo, estou como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não, nós estamos aqui por um propósito, porque Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, Deus nos separou, nós sabemos para onde estamos indo, irmãos, nós sabemos para onde o Senhor está nos guiando. Segunda coisa, Sansão, ele é rejeitado pelos seus. Do versículo 7 ao versículo 13, ao saber da morte trágica da sua esposa, Sansão resolve bancar John Wick, Rambo, Sylvester Stallone, ele resolve dar o Arnold Schwarzenegger, e ele resolve então fazer sua segunda vingança. Então ele diz: ah, é assim que vocês fizeram, vocês queimaram minha esposa, vocês queimaram o pai dela, queimou meu cachorrinho, agora a coisa vai piorar. E a Bíblia diz que Sansão vai contra os filisteus. A Bíblia não diz quantas pessoas Sansão matou nessa parte, mas diz que ele fez uma grande carnificina. Eu imagino órgãos de filisteu voando para todo lado, e sangue escorrendo. Então Sansão faz sua segunda vingança, e ele se refugia numa rocha chamada Leí. Sansão é da tribo de Dan, mas Sansão vai para Leí, que fica em Judá. Ele não sabe que a violência não pode ser parada. Ele não sabe o que está por vir. Então os filisteus se reúnem, os filisteus sobem até Judá, e os filisteus se põem contra Judá, e diz: olha, nós viemos aqui batalhar. Lembre-se, na Bíblia, Judá é a tribo do louvor, o louvor sempre vai na frente. Toda vez que tinha uma batalha, a tribo escolhida para ir na frente era Judá. Mas quando Judá olha, Judá diz: vocês querem quem? Por que vocês estão aqui? Nós viemos amarrar Sansão. Judá então, eles têm duas opções: entender o propósito de Deus. Deus levantou um juiz, Sansão, ele está aqui conosco, vamos aliar ele e vamos libertar Israel. Eles reúnem 3.000 homens, mas eles não reúnem 3.000 homens para batalhar ao lado de Sansão. Eles reúnem 3.000 homens para prender o seu Salvador. Eles vão até Sansão, e eles dizem: Sansão, você está maluco? O que você está fazendo? Você não sabe que os filisteus nos dominam? Eles estão tão acomodados à cultura, que eles preferem manter o politicamente correto, do que serem libertos dos filisteus. Eles preferem entregar o seu Salvador, entregar o seu juiz, do que se levantar e batalhar com ele. A tribo que sempre foi à frente do povo de Israel quer prender agora a Sansão. Sansão permite que eles mantenham preso, apenas que pede que ele mesmo não os mate. Interessante que eles não têm coragem de matar Sansão, mas eles têm coragem de entregar Sansão para que o estrangeiro mate. Sansão veio para os seus,
mas os seus o rejeitaram. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Entenda uma coisa, Sansão foi amarrado como ovelha muda e indo ao matadouro. Ele veio para os judeus, para os israelitas não o receberam, o rejeitou. Presta atenção, Jesus também veio. Ele era o Salvador. Mas o que os judeus fizeram? Jesus, para com isso. Nós queremos ter paz com Roma. Nós não vamos te matar, Jesus. Nós vamos só amarrar você. Nós não matamos, mas nós entregamos na mão dos incircuncisos romanos. Sansão é entregue pelos seus. Jesus foi entregue pelos seus. Sansão foi livre da morte. Jesus também foi livre da morte por meio da ressurreição. Hoje nós, como cristãos, não somos chamados a matar ninguém, não somos chamados a brigar com ninguém, somos chamados a ser pacifistas. Nós não somos chamados a brigar por causa de política, por causa de time, não somos chamados a brigar com ninguém. Mas será que eu e você não nos tornamos escravos da cultura, irmãos? Será que nós não nos tornamos escravos do politicamente correto? Quando alguém fala sobre sexo fora do casamento, nós não temos coragem de abrir a nossa boca. Quando alguém fala de aborto, nós não temos coragem de abrir a nossa boca. Quando alguém fala que todos os caminhos levam a Deus, nós não temos coragem de abrir a nossa boca, porque nós não queremos nos indispor com um filisteu. Porque o que o filisteu vai pensar de nós? Ah, não, eu não quero desagradar ninguém. Por que nós não queremos, irmãos? Porque nós nos tornamos escravos da cultura. A cultura tem nos dominado. Nós não temos coragem de dizer assim, chega. Chega. Você sabe qual a nossa arma hoje? Não é você andar com 38 na cintura. Tinha um vizinho meu, quando eu era criança, que ele andava com facão. E não era para cortar cana. E ele dizia o seguinte, eu sou crente, mas meu facão não é. Não, até o nosso facão precisa ser crente. O que eu estou te chamando não é para brigar com ninguém, mas o que eu estou te chamando é para dizer, eu quero dizer claramente que há um Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero dizer que há um valor do reino de Deus. Eu quero dizer que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ou nós ainda somos tão politicamente corretos, que na nossa escola a gente não tem coragem de abrir a boca. A gente não tem coragem de dizer quem é o nosso Senhor. Você é crente? Não vou na igreja batista. Você é cristão? O que você é? Eu não sei muito bem, eu não sei se eu sou filisteu, eu não sei se eu sou israelita, eu não sei muito bem. Filho, deixa eu falar uma coisa para você. Desce do muro. Desce do muro, se defina. Se defina, chegue e diz o seguinte, ou eu sou filisteu, ou eu sou do povo de Deus, ou eu tenho aliança com Deus, ou eu não tenho. Eu tenho um amigo, um colega, muito colega mesmo, ele é homossexual, converso muito com ele, e ele perguntou assim, a sua igreja é inclusiva? Falei, é, inclusiva. Não é do jeito que você está pensando, mas é. Aqui todo mundo que crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados, é incluído no reino de Deus. Mas irmão, a gente precisa parar com esse negócio. A gente precisa se definir. A gente precisa se definir. A cultura, eu sei, os pastores querem atualizar a Bíblia. Mas o que eles estão querendo dizer é, a Bíblia deve se amoldar à cultura, mas não é isso, é a cultura que deve ser moldada pela Bíblia, e não a Bíblia pela cultura. Ai pastor, mas eu não estou dizendo para você não ter amigo incrédulo, não filho, não me entenda mal, não estou dizendo para você sair brigando com as pessoas não, seja sábio, mas deixa eu te falar uma coisa, não tem como você ser amigo de Deus e ser amigo da cultura, dessa cultura não. Não tem como você ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Você precisa definir, ou é Jesus ou não é, ou é filisteu ou é Sansão. Você precisa declarar de que lado você está.
Ah, não, Sansão, eu não vou te matar, não. Eu só vou te amarrar, entregar na mão do circunciso para que... Irmãos, eu não sei se o anticristo viesse hoje, alguns de nós não entregaríamos os nossos irmãos, por causa do politicamente correto. Tiago capítulo 4, versículo 4. Projeta para mim, por favor, Gabi. Tiago 4, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim, Tiago 4, 4. Isso, TG. Tiago capítulo 4, versículo 4. Interessante que Tiago ele vai nos alertar. Tiago ele vai chamar nossa atenção sobre o nós queremos agradar a todo mundo. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de? Filho, não dá para ser amigo dos dois. Não dá. Ou você é o amigo de Deus, ou você é amigo da cultura. Não estou falando para você sair da cultura, para você sair do mundo. Não, se envolva. Mas se envolva para manifestar o evangelho da glória de Deus. Amém? Terceira coisa é que Sansão, ele foi entregue para ser morto, mas Deus o livrou mais uma vez. Versículo 14 ao versículo 17. Sansão então, ele é amarrado, como alguém que está sendo levado, como ovelha levado muda ao matadouro, pelos seus próprios compatriotas. Quando os filisteus veem a Sansão amarrado, os filisteus ficam felizes. Os filisteus, vários momentos, ficaram felizes. Quando eles ganharam a aposta de Sansão, eles ficaram felizes. Sansão foi lá e matou 30 deles e deu a roupa. Quando os filisteus, ali agora prende Sansão, os israelitas da tribo de Judá, prende Sansão e vai trazendo. Então tem aquele exército, e aquele exército começa a vibrar, começa a dar brados, dizendo, olha, está aí o juiz de Israel, está preso, está nas nossas mãos. Só que filisteu não conta com uma coisa, filisteu não conta com a ação do Espírito Santo. Na conta de filisteu, ele fala, 1 mais 1 é 2, portanto o resultado vai ser esse. Só que ele esquece que na conta de Deus, tem o Espírito de Deus sobre os seus servos. Eles amarram, então eles estão felizes, olha, hoje é o dia da nossa vitória. Mas o Espírito de Deus vem sobre Sansão. Irmão, isso não te deixa em crise, não. É Sansão que nós estamos falando. Eu aprendi um tempo aí que para você receber o Espírito Santo, você tem que 3 semanas de jejum, 21 dias, você tem que ir para o monte, depois que você é tão santo, aí o Espírito vem sobre você. Irmão, Sansão era mulherengo, safado, terrível, o Espírito de Deus veio sobre ele. Ou não está na sua Bíblia que o Espírito de Deus veio sobre ele? Ou você até hoje achava que Sansão era santo? O Espírito vem sobre Sansão, e aí a Bíblia diz que as cordas novas, eram novas, não era corda velha não, filho. As cordas novas se dissipam. Sabe aquele seu fiozinho da roupa que está assim pendurado? Aí você pega o isqueiro assim, e ele dissipa. É isso que acontece com as cordas que estão na mão de Sansão. Então Sansão olha e tem um cadáver de jumento. Um cadáver fresco de jumento. Sansão podia tocar em cadáver, irmãos? Mais uma vez Sansão quebra o voto. Ele pega uma queixada, eu imagino que ali tem dente ainda tem resto, o negócio está fresco. Sansão pega a queixada de jumento, o Espírito vem sobre ele, e Sansão mata 1000 filisteus num dia só. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque Sansão é bom? Isso acontece porque Sansão foi fiel? Não, é porque Deus age apesar de nós. Sansão está agindo não por causa do reino de Deus. Sansão está agindo não por causa de um propósito. Sansão está agindo por causa de vingança. Mas Deus está agindo por causa do seu povo. Deus escolheu por meio de um povo vir o Messias. E se esse povo continuasse em paz com os filisteus, esse povo desapareceria. Portanto, Deus precisava libertar esse povo. Sansão faz um poema. Lá no versículo 16, disse ele então: com uma queixada de jumento, fiz deles montões. Com a queixada de jumento, matei 1000.
nós não vemos Sansão dar glória a Deus. Nós não vemos Sansão dizer, o Espírito de Deus veio sobre mim, por isso que eu fiz isso. Nós vemos Sansão fazendo um poema para si mesmo. Sabe, irmãos, Sansão, assim como Jesus também foi entregue, os incircuncisos também se alegraram quando os judeus entregaram Jesus amarrado. Mas eles não contavam que no terceiro dia, o Espírito de Deus ressuscitaria Jesus dentre os mortos. Eles não contavam que o Espírito de Deus usaria Sansão. No terceiro dia, Jesus derrotou a morte e o diabo. Ao contrário de Sansão, Jesus deu toda a glória a Deus Pai. Porque Ele é o verdadeiro juiz. Precisamos aprender, irmãos, que tudo o que fazemos é capacitação do Espírito Santo. Não tem mérito nenhum nosso. Não tem nada que fomos nós que fizemos. Toda a glória deve ser de Deus. Toda a honra deve ser para Deus. Se você é usado por Deus, se o Espírito Santo te usou, se a glória de Deus veio sobre você, se você pregou o Evangelho, se você cantou para Jesus, se você ganhou uma alma para Jesus, se Deus te chamou, é porque o Espírito Santo agora habita dentro de você. Aleluia! Você crê nisso? Amém? Quarto, Sansão reconhece sua dependência de Deus. Eu quero ler esse versículo com você. A palavra do Senhor no versículo 18 diz assim: Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. É a primeira vez que Sansão ora. Você percebeu isso? Do capítulo 13 até agora, quantas vezes Sansão orou, irmão? Nenhuma. Porque ele acha que o que ele faz é no muque dele. Sansão não entendeu ainda que ele nasceu por causa de um milagre do Espírito. Sansão não entendeu ainda que Deus o levou a matar o leão por causa do Espírito. Sansão não entendeu ainda que ele matou 1000 filisteus por causa do poder do Espírito. Sansão precisa ser levado a uma sede extrema. Sansão levou uma sede tão extrema que Sansão achou que ia morrer de sede. Sansão diz: morrerei eu agora de sede para cair na mão dos incircuncisos. Opa, agora você entendeu que os filisteus é incircunciso? Até agora você queria uma aliança com ele? Até agora você achava que eles eram como você, Sansão? Sansão pela primeira vez ora. Interessante que no hebraico aqui, Sansão não chama Senhor de Yahvé. Yahvé era o Deus da aliança, ele chama de Elohim. Elohim é um nome genérico para anjos, para potestades, não somente para Deus. Porque Sansão não tinha entendido, não tinha clareza de quem era o Deus da aliança. Mas Sansão, então ele clama ao Senhor. Irmãos, o que você faria com esse cara? Impulsivo, mulherengo, não tem coração ensinável, vivia atrás de uma filisteia, agora não reconhece que é Deus que está o usando. Esse sujeito agora está com sede, quase morrendo, e ele clama a Deus. Qual a sua postura com ele? O que você faria? Talvez nós diríamos: Sansão, não tem graça para você. Sansão, não tem jeito para você. Mas o versículo 19, nós vemos a graça poderosa e soberana do Altíssimo. Porque no versículo 19 diz assim: Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. A graça de Deus para Sansão, e a graça de Deus para você também. Mas a graça de Deus só vem quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, irmãos. Até aqui, Sansão é autossuficiente. Até aqui, Sansão não reconhece que ele depende do Altíssimo. Sansão não reconhece que ele precisa do Senhor. Sansão acha que a força está nele. Sansão acha que é ele que faz. Sansão acha que é ele que liberta.
Mas há momentos que Deus nos leva à extrema necessidade, irmãos. Há momento que Deus nos leva ao buraco, nos leva ao fundo do poço, nos leva a momentos que nós olhamos e não tem mais porta de emprego aberta. Amigos não nos atendem mais, nem como Jó, nem a sua esposa olha mais para você. Você é desprezado por todos e você vai abrindo mão da sua autossuficiência. E você vai dizendo: Senhor, eu não sei mais o que fazer com a minha vida financeira. Senhor, eu não sei mais o que fazer com o meu casamento. Senhor, eu não sei mais o que fazer no meu ministério. Senhor, eu não sei mais o que fazer. E aí o Senhor diz: agora você entendeu. Agora eu vou abrir a rocha para que a água da vida flua na sua vida. Agora eu vou abrir a rocha para que você receba do favor de Deus. Agora eu vou abrir a rocha para que você seja cheio. Agora eu vou abrir a rocha. Ele abriu a rocha no deserto para o povo de Israel beber água. Agora ele abre a rocha para que Sansão também beba e recupere as suas forças. Eu quero dizer para você, quando você chegar no final das suas forças, quando você chegar no final da sua autossuficiência, quando você disser: Senhor, eu não posso mais salvar a mim mesmo, Senhor, eu não consigo mais conduzir esse casamento, Senhor, eu não consigo mais liderar, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso nada, Deus vai dizer: agora as coisas vão começar a acontecer sobre você. Mas, irmãos, nós precisamos chegar no final de nós mesmos. Enquanto você achar que pode, que faz, que é o cara, que sabe, que tem estratégias, Deus não vai agir por meio de você. Mas o dia que nós chegarmos no final de nós mesmos, o dia que nós chegarmos no final e dizer: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu desisto, eu entrego verdadeiramente na tua mão. Aí Deus fala: agora sim. Agora você fez a oração certa. Agora é comigo. Agora vai fluir água da rocha. Mas quantos de nós somos prepotentes, irmãos? Temos o nariz mais empinado que o nariz do Pinóquio. Estamos com o nariz desse tamanho assim, ó. Achamos que podemos alguma coisa. Pessoas assim precisam ser levadas ao fundo do poço. Pastor, que profecia é essa? Não é profecia não, é necessidade. E aí no dia que você estiver de joelhos diante de Deus, no dia que você dizer: Senhor, eu não posso mais, eu não consigo mais, o Senhor sabe que eu não sei fazer. Aí o Senhor olha dos céus e diz: pode abrir a rocha. Ele confiou na rocha que é Cristo. Ele confiou no Senhor que é Cristo. E aí quando você se prostra diante dEle, quando você se coloca diante dEle, e o Senhor te toma pela mão, e você olha para o lado, você não tinha visto a rocha ainda, você não tinha visto aquela rocha no deserto ainda, aí você olha para o lado, você fala: e essa fonte que estava aqui? Parece que quando eu me ajoelhei, não tinha rocha nenhuma do meu lado, mas agora que eu levantei da minha oração e eu olhei para o lado, tem uma rocha jorrando água da vida, e dela eu posso beber para a glória de Deus. Eu gostava muito do testemunho do irmão Lázaro. Eu gostava muito. No começo da minha conversão, eu vi aquele DVD dele. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Você lembra disso? Alguém é desse tempo? Vocês estão tudo velho mesmo. E aí, ele conta uma parte do testemunho que ele era do Olodum e ele era muito orgulhoso e tal. Mas teve um dia que ele estava com uma enfermidade tão grande, que ele teve que viajar de um lugar para o outro. E ele estava com uma dor tão grande, que ele teve que viajar ajoelhado. Enquanto ele estava ajoelhado, ele estava se humilhando diante do Senhor. Irmãos, a graça de Deus. A graça de Deus para você. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. O Espírito do Senhor está nesse lugar, irmãos.
O Espírito do Senhor está nesse lugar. Eu não falo isso para te agradar, não. Não falo isso como um chavão, não. Se você testifica isso, feche os seus olhos. A história que estudamos hoje, irmãos, eu quero concluir dizendo que Deus sempre cumprirá os seus planos. Comigo ou semigo. Ele usará pessoas que muitas vezes, como eu e você, somos fracas, somos falhas. Mas como escolhidos de Deus, precisamos estar alerta, precisamos entender que na caminhada, precisamos ter clareza do chamado. Caso contrário, isso trará terríveis consequências. Sansão perdeu sua esposa, perdeu seu sogro, foi parar na fenda de uma rocha, porque não tinha entendido o propósito. Vemos que Sansão governou Israel durante 20 anos, diz o versículo 20. Durante 20 anos no tempo dos filisteus. Durante 40 anos de domínio de filisteus. 20 foi sobre o governo de Sansão. Sansão não libertou Israel completamente dos filisteus. Já Cristo foi aquele que nos libertou completamente das mãos de Satanás. Na cruz do Calvário, Jesus humilhou, despojou toda a potestade, todo o governo. Jesus nos comprou, nos tirou do império das trevas. Nós éramos como escravos na mão do diabo, diz a Bíblia. Ninguém queria nos comprar, mas Jesus, o nosso Salvador, Ele foi lá e Ele foi entregue, Ele foi morto, mas Ele ressuscitou pelo Espírito de Deus. Então, Ele nos libertou completamente. Aquilo que Sansão não pôde fazer, Jesus fez. O que Sansão não pôde completar, Ele completou. Por isso hoje, reconheça a necessidade que você tem de um Salvador perfeito. Hoje é noite de você dizer: Senhor, eu não consigo salvar a mim mesmo. Senhor, eu preciso de Ti. Tu és o meu Salvador perfeito. Chega de autossuficiência, chega das obras minhas, chega de autossalvação, chega de autoajuda. Eu preciso de ajuda do alto. Eu preciso de ajuda do alto, Senhor. Eu não posso me humilhar aos pés dele por você, mas nessa noite você pode se prostrar aos pés da cruz. E você pode dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso da Tua salvação. Eu já tentei do meu jeito, eu já tentei da minha forma. Eu achei que era na minha força, na minha capacidade, mas eu descobri que não é. Somente o Senhor pode. Enquanto nós vamos cantar uma canção, você tem liberdade de se ajoelhar diante do Senhor. Você tem liberdade de se prostrar diante dele e se render aos seus pés.